Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro 1984 do autor George Orwell, tá? Eu tinha parado na página 115 do livro e hoje eu vou ler até a página 137, capítulo 3. Vamos lá então. Capítulo 1 era o meio da manhã e Winston tinha saído do cubículo para ir ao banheiro. Uma figura solitária vinha na direção dele da outra ponta do corredor, longo e muito iluminado. Tratava-se da moça de cabelo preto. 4 dias tinham se passado desde a noite em que ele a encontrara ao sair da loja de antiguidades. Viu que o braço direito da moça estava uma tipóia imperceptível à distância por ser da mesma cor do macacão. Provavelmente havia comprimido a mão ao girar um dos grandes caleidoscópios em que os argumentos dos romances eram costurados, um acidente comum do departamento de ficção. No departamento de ficção. Eles estavam a talvez 4 metros de distância quando a moça tropeçou e caiu quase de cara no chão. Soltou um grito agudo de dor, devia ter caído bem em cima do braço machucado. Winston parou. A moça havia se posto de joelhos. O rosto assumira um branco amarelado, contra o qual a boca se destacava, mais vermelha do que nunca. Os olhos estavam fixos nos dele, com uma expressão de apelo que parecia ser mais de medo do que de dor. Uma emoção estranha passou pelo coração de Winston. À sua frente estava o inimigo tentando matá-lo. À sua frente também estava uma criatura humana com dores e talvez com um osso quebrado. Instintivamente avançou para ajudá-la. No momento em que viu cair sobre o braço enfaixado, foi como se sentisse a dor no próprio corpo. Você se machucou? Não foi nada, meu braço, vou ficar bem no instante. Ela falou como se seu coração vacilasse. Estava nitidamente mais pálida. Não quebrou nada? Não, estou bem. Doeu na hora, foi só isso. A mulher estendeu a mão livre e ele a ajudou a se levantar. Ela havia recuperado um pouco a cor e parecia bem melhor. Não é nada, a moça repetiu. Só bati o pulso. Obrigada, camarada. E com isso ela prosseguiu na direção em que estava indo, leve como se não tivesse sido realmente nada. O incidente não poderia ter levado no meio minuto. Não permitir que sentimentos transparecessem no rosto era um hábito que tinha adquirido a condição de instinto, e fosse como fosse, os dois encontravam-se bem na frente de uma teletela quando tudo aconteceu. Mesmo assim, pareceu bem difícil não revelar uma surpresa momentânea, pois nos 2 ou 3 segundos durante os quais ele a ajudara, a moça havia deslizado algo para sua mão. Não havia dúvida de que ela fizera isso intencionalmente. Era uma coisa pequena e achatada. Ao passar pela porta do banheiro, ele a transferia para o bolso e tateou com a ponta dos dedos. Era um pedaço de papel dobrado em um quadrado. Enquanto estava de pé em frente ao urinol, ele conseguiu, mexendo mais um pouco os dedos, desdobrar o papel. Obviamente deveria haver algum tipo de mensagem escrita nele. Por um instante, Winston se sentiu tentado a levá-lo para dentro de uma das cabines fechadas e ler imediatamente. Mas isso teria sido muita estupidez, como ele bem sabia. Não havia um lugar onde você pudesse ter mais certeza de que as teletelas observavam o tempo todo. Ele voltou ao cubículo, sentou, atirou o pedaço de papel casualmente entre outros papéis da mesa, pôs os óculos e puxou a fala escreve para perto. 5 minutos, disse a si mesmo. 5 minutos, pelo menos. Seu coração batia no peito a uma altura assustadora. Felizmente o trabalho em que estava envolvido era mera rotina, a retificação de longas listas de números e não exigia muita atenção. Não importa o que estivesse escrito no papel, com certeza teria algum tipo de significado político. Até onde ele conseguia perceber, havia 2 possibilidades. Uma bem mais provável era que a moça fosse agente da polícia do pensamento, exatamente como desconfiava. Não podia imaginar por que a polícia do pensamento optaria por entregar suas mensagens daquele jeito, mas quem sabe haveria algum motivo. A mensagem escrita no papel poderia ser uma ameaça, uma convocação ou uma ordem para que cometesse suicídio, algum tipo de armadilha. Mas havia outra possibilidade muito mais absurda, dando voltas em sua cabeça, embora ele tentasse em vão afastá-la, que a mensagem realmente não vinha da parte da polícia do pensamento, e sim de algum tipo de organização clandestina. Talvez a Irmandade existisse, afinal. Talvez a moça fosse parte dela. Sem dúvida a ideia era maluca, mas surgira em sua mente no preciso instante em que sentira o papel na mão. Somente alguns minutos depois, outra explicação muito mais razoável ocorreu-lhe. E mesmo agora, embora sua razão lhe dissesse que aquela mensagem provavelmente significava morte, não acreditava nisso, e a esperança irracional persistia, seu coração golpeava, e com dificuldade ele evitou que a voz tremesse ao murmurar os novos números na fala escreve. Enrolou o trabalho concluído e o deslizou para dentro do tubo pneumático. 8 minutos haviam se passado. Ajustou os óculos no nariz, suspirou e puxou o próximo lote de trabalho com um pedaço de papel por cima de tudo. Esticou-o. Nele estava escrito em caligrafia grande e precária: Eu amo você. Por vários segundos, Winston esteve chocado demais até para jogar fora a coisa incriminadora no buraco da memória. E quando jogou, embora conhecesse muito bem os riscos de demonstrar interesse exagerado, não resistiu a ler mais uma vez apenas para se certificar de que as palavras estavam mesmo ali. Pelo restante da manhã foi muito difícil trabalhar. Pior do que precisar concentrar a mente em uma série de tarefas medíocres era a necessidade de esconder sua agitação da teletela. Ele sentia a barriga em chamas. O almoço na cantina abafada, lotada e ruidosa foi um tormento. Esperou ficar um pouco sozinho durante o almoço, mas quis que o azar que o imbecil do Parsons se aboletasse ao seu lado.
o fedor de suor quase superando o cheiro metálico do ensopado e não parasse de falar sobre os preparativos para a Semana do Ódio. Estava particularmente animado com uma reprodução em papel machê da cabeça do grande irmão, com 2 metros de largura, que estava sendo preparada pela tropa dos espiões de sua filha para a ocasião. O irritante era que, em meio à confusão de vozes, Winston mal conseguiu ouvir o que Parsons falava, e por isso precisava pedir a todo momento que ele repetisse alguma observação estúpida. Apenas uma vez captou um olhar da moça à mesa com outras duas, na ponta mais distante do salão. Ela pareceu não tê-lo visto, e ele não voltou a olhar naquela direção. A tarde foi mais suportável. Imediatamente após o almoço, chegou um trabalho delicado, difícil, que ia demandar várias horas e exigir que todo o resto fosse posto de lado. Consistia na falsificação de uma série de relatórios sobre a produção de 2 anos antes, para jogar em descrédito um proeminente membro do núcleo do partido que estava sob suspeita. Esse era o tipo de coisa em que Winston era bom, e por mais de 2 horas ele conseguiu expulsar a moça da cabeça, mas depois a lembrança do rosto dela voltou, junto com um desejo furioso e intolerável de ficar isolado. Até estar sozinho seria impossível refletir sobre aquele desdobramento. Era uma das noites em que precisaria ir ao centro comunitário. Ele devorou outra refeição insípida na cantina, correu para o centro, participou do disparate solene de um grupo de discussão, jogou 2 partidas de tênis de mesa, entornou vários copos de gin e ficou sentado por meia hora ouvindo uma palestra chamada Só assim em relação ao xadrez. Sua alma se contorcia de tédio, mas pela primeira vez não tivera o impulso de se esquivar da noite do centro. A visão das palavras "eu amo você" tinha feito brotar nele o desejo de permanecer vivo e correr riscos miúdos. Subitamente lhe pareceu uma tolice. Somente às 23 horas, quando já estava em casa e na cama, no escuro, a salvo até mesmo da teletela, desde que ficasse em silêncio, ele foi capaz de raciocinar direito. Era um problema físico que precisava ser resolvido. Como entrar em contato com a moça e combinar um encontro? Já não levavam em conta a possibilidade de que ela estivesse armando algum tipo de armadilha. Sabia que não era isso por causa da atitude decidida ao lhe entregar o bilhete. Obviamente tinha ficado fora de si de tanto medo, e com razão. Tampouco a ideia de recusar a iniciativa dela lhe passou pela cabeça. Apenas 5 noites antes ele havia considerado esmagar o crânio da moça com paralelepípedo, mas isso não tinha importância. Pensou em seu jovem corpo nu como o havia visto em sonhos. Imaginara-a uma tola como o resto delas, a cabeça feita de mentiras e ódio, o ventre repleto de frieza. Foi dominada por um tipo de febre ante a ideia de que poderia perdê-la, de que o corpo jovem e branco lhe escapasse. O que temia mais que tudo era que a jovem simplesmente desistisse caso ele não entrasse logo em contato. Mas a dificuldade física de um encontro era enorme, como tentar fazer um movimento no xadrez depois de levar o checkmate. Não importava para onde se virasse, uma teletela estaria olhando. Na verdade, todos os possíveis modos de se comunicar com ela tinham lhe ocorrido 5 minutos após ler o bilhete, mas agora com tempo para pensar, ele repassou cada um como se dispusesse uma fileira de instrumentos em cima da mesa. Obviamente, o tipo de encontro ocorrido naquela manhã não poderia acontecer de novo. Se ela trabalhasse no departamento de registro, seria relativamente mais simples, mas ele tinha apenas uma vaga ideia da localização do departamento de ficção no edifício e precisaria de um pretexto para ir até lá. Se soubesse onde ela morava e que hora saía do trabalho, poderia manobrar para encontrá-la em algum ponto do caminho, mas tentar segui-la não era seguro, pois significaria vagar à espera na saída do ministério, o que certamente seria notado. Quanto a enviar uma carta pelo correio, estava fora de questão. Não era segredo que, por padrão, todas as correspondências eram abertas quando em trânsito. De fato, raras pessoas escreviam cartas. Para as poucas mensagens que ocasionalmente era necessário mandar, existiam cartões impressos com longas listas de frases, e você inutilizava as que não se aplicavam. De toda maneira, não sabia o nome da moça, que dirá o endereço. Por fim, decidiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se conseguisse abordá-la sozinha em uma mesa em algum lugar no meio do salão, não perto demais das teletelas e com suficiente ruído de conversas ao redor, se essas condições perdurassem por, digamos, 30 segundos, seria possível trocar algumas poucas palavras. Por uma semana depois disso, a vida foi como um sonho agitado. No dia seguinte, ela não apareceu na cantina até que ela já estivesse partindo depois que o apito soou. Talvez tivesse sido transferida para o turno seguinte. Os dois se cruzaram sem trocar olhares. No dia seguinte a esse, ela esteve na cantina no horário habitual, mas com 3 outras moças e bem abaixo de uma teletela. Depois, por 3 dias péssimos, não apareceu. A mente e o corpo dele pareciam acometidos por uma sensibilidade insuportável, uma transparência que se tornava cada momento, cada som, cada contato, cada palavra que precisava dizer ou ouvir uma agonia. Mesmo dormindo, ele não conseguia escapar por completo da imagem daquela moça. Não tocou no diário durante esses dias. Se algum alívio havia, era no trabalho no qual ele às vezes conseguia se esquecer de si mesmo por 10 minutos consecutivos. Não havia absolutamente nenhuma pista do que teria acontecido à jovem, nem pesquisa que ele pudesse fazer. Ela poderia ter sido vaporizada ou cometido suicídio, ter sido transferida para a extremidade oposta da Oceania, e o pior e mais provável de tudo, poderia simplesmente ter mudado de ideia e decidido evitá-lo. No dia seguinte, ela reapareceu.
O braço já não estava na tipóia, havia apenas uma tira de esparadrapo em volta do pulso. O alívio por vê-la foi tão grande que ele não resistiu a encará-la por vários segundos e no outro dia quase conseguiu falar com ela. Quando entrou na cantina, viu-a a uma mesa bem afastada da parede e sozinha. Era cedo e o lugar ainda não estava muito cheio. A fila avançou até que Winston estivesse quase no balcão, mas então parou por cerca de 2 minutos porque alguém mais à frente reclamou por não ter recebido seu tablete de sacarina. A moça ainda estava sozinha quando Winston garantia sua bandeja e começou a se dirigir à mesa. Andou casualmente naquela direção, os olhos vasculhando um lugar em uma mesa atrás dela. A distância entre eles era de talvez 3 metros. Mais 2 segundos bastariam. Então uma voz atrás dele chamou: Smith! Winston fingiu não ouvir. Smith! Repetiu a voz mais alto. Era inútil. Ele se virou. Um jovem loiro de rosto abobado chamado Wilshire, que mal conhecia, convidava-o com um sorriso a ocupar um lugar vago em sua mesa. Não era seguro recusar. Depois de ter sido reconhecido, ele não poderia ir sentar-se a uma mesa com uma moça desacompanhada. Seria chamativo demais. Então sentou-se com um sorriso afável. O rosto loiro e bobo se iluminou em reação. Winston teve uma alucinação de si mesmo enfiando uma picareta bem no meio dele. A mesa da moça foi preenchida alguns minutos mais tarde. Ela, porém, devia tê-lo visto andando em sua direção e talvez captado a dica. No dia seguinte, Winston tomou o cuidado de chegar cedo e, como previsto, viu-a uma mesa mais ou menos no mesmo lugar e, de novo, sozinha. A pessoa imediatamente à frente dele, na fila, era um homem pequeno de movimentos ágeis, semelhante a um besouro, com o rosto achatado e olhos miúdos e desconfiados. Quando Winston se afastou do balcão, levando sua bandeja, viu que o homenzinho ia diretamente para a mesa da moça. Suas esperanças sumiram de novo. Havia um lugar vago e uma mesa mais além, mas algo na aparência do homenzinho indicava que ele valorizava o próprio conforto o suficiente para escolher a mais vazia entre as duas mesas. Com o coração gelado, Winston avançou. Era inútil a menos que conseguisse estar sozinho com a moça. Nesse momento, houve um imenso estrondo. O homenzinho estava caído de 4, a bandeja tinha voado, 2 rios de sopa e café escorriam pelo chão. Ele se pôs de pé, lançando um olhar maligno para Winston, evidentemente suspeitando que o tinha feito tropeçar. Mas estava tudo bem. 5 segundos depois, com o coração aos pulsos, Winston estava sentado à mesa da moça. Estava sentado à mesa da moça, corrigindo. Não olhou para ela, tirou os itens da bandeja e prontamente começou a comer. Era da maior importância falar logo antes que alguém mais chegasse, mas agora um medo terrível o havia dominado. Uma semana tinha se passado desde que ele o abordara pela primeira vez. Ela o abordara pela primeira vez. Na certa, mudara de ideia. Era impossível que aquele romance terminasse bem. Tais coisas não aconteciam na vida real. Ele teria desistido totalmente de falar se, nesse momento, não tivesse visto Ampleforth, o poeta das orelhas peludas, cocheando hesitante pelo salão com uma bandeja procurando um lugar. À sua maneira vaga, Ampleforth simpatizava com Winston e certamente se sentaria à mesa dele se o visse. Havia talvez um minuto para agir. Tanto Winston quanto a moça comiam com dedicação um guisado ralo, na verdade uma sopa de feijão branco. Em um murmúrio baixo, Winston começou a falar. Nenhum dos dois olhou para cima. Com diligência, punham na boca colheradas da coisa aguada e entre as colheradas trocaram as poucas palavras necessárias em tom de voz muito baixo. A que horas você sai do trabalho? 18h30. Onde podemos nos encontrar? Praça Vitória, perto do monumento. É cheio de teletelas. Não faz mal se tiver uma multidão. Algum sinal? Não. Mas não chegue perto até me ver no meio de muita gente. E não me olhe, só fique perto de mim. A que hora? Às 19h. Tá bom. Ampleforth não tinha visto Winston e foi se sentar em outra mesa. A moça terminou o almoço e rapidamente partiu enquanto Winston ficou para fumar um cigarro. Não falaram mais e não olharam um para o outro, na medida em que isso era possível, para 2 pessoas sentadas frente a frente na mesma mesa. Winston estava na praça Vitória antes do horário marcado. Perambulou em volta da base da enorme coluna canelada, no alto da qual uma estátua do grande irmão mirava o sul na direção dos céus, onde derrotaram os aviões da Eurásia. Tinham sido os aviões da Lestásia alguns anos antes, na Batalha da Faixa Aérea 1. Na rua em frente havia uma estátua de um homem e um cavalo que supostamente devia representar Oliver Cromwell. 5 minutos depois da hora, a moça ainda não tinha aparecido. De novo, um medo terrível tomou conta de Winston. Ele não pareceria mudar de ideia. Ele subiu devagar ao lado norte da praça e obteve uma espécie de prêmio de consolação ao identificar a igreja de São Martinho, aqueles cujos sinos, quando repicavam, entoavam passe para cá um dinheirinho. Então localizou a moça parada na base do monumento, lendo ou fingindo ler um cartaz que subia em espiral pela coluna. Não era seguro se aproximar até que mais pessoas se juntassem. Havia teleteles em todas as faces do frontão, mas nesse momento houve um som de gritos e um zunido de veículos pesados em algum ponto à esquerda. De repente parecia que todos cruzavam a praça correndo. A moça desviou com agilidade dos leões da base do monumento e se juntou à corrida. Winston foi atrás. Enquanto corria, captou certas observações gritadas que diziam que prisioneiros eurasianos estavam passando. Uma massa densa de pessoas já ocupava a face sul da praça. Winston, normalmente, o tipo de pessoa que está sempre fora de qualquer tipo de confusão, abriu o caminho empurrando, golpeando e se contorcendo até o centro da multidão. Logo ficou a um braço de distância da moça, mas a passagem estava bloqueada por um proleta enorme e uma mulher quase igual que pareciam formar um muro intransponível. Winston se espremeu do lado
de lado e com uma investida violenta conseguiu enfiar o ombro entre eles. Por um momento sentiu como se as suas entranhas estivessem sendo esmagadas até virarem polpa entre os dois quadris musculosos, mas afinal atravessou suando um pouco. Postou-se perto da moça e estavam ombro a ombro, ambos olhando fixamente para frente. Uma longa fila de caminhões com guardas de expressão pétrea, armados de submetralhadoras em posição de sentido em cada canto, vinha passando lentamente pela rua. Dentro, pequenos homens amarelos em uniformes verdes esfarrapados estavam de cócoras muito espremidos. Os rostos mongóis tristes olhavam para fora pelas laterais dos caminhões com absoluta indiferença. Ocasionalmente, quando um caminhão dava um solavanco, ouvia-se um clangor metálico. Todos os prisioneiros usavam algemas de tornozelo. Caminhão após caminhão, os rostos tristes passaram. Winston sabia que ele se encontrava lá, mas só os enxergava de modo intermitente. O ombro da moça e seu braço até o cotovelo estavam pressionados contra os dele. A bochecha feminina estava quase perto o suficiente para que Winston sentisse seu calor. Ela assumiu o comando da situação como tinha feito na cantina. Começou a falar na mesma voz inexpressiva de antes, mal mexendo os lábios, um mero murmúrio facilmente diluído no barulho de vozes e no estrondo dos caminhões. Consegue me ouvir? Sim. Consegue folgar no domingo à tarde? Sim. Então escute com atenção, vai precisar se lembrar disso. Vá à estação Paddington. Com uma espécie de precisão militar que o assombrou, a jovem delineou a rota que ele deveria seguir. Uma viagem de meia hora de trem, virar à esquerda na saída da estação, andar 2 km pela estrada, um portão com a barra superior faltando, um caminhão atravessando um campo, uma alameda de grama alta, uma trilha entre arbustos, uma árvore morta e coberta de musgo. Era como se ela tivesse um mapa dentro da cabeça. Consegue memorizar tudo isso? Ela murmurou ao final. Sim. Você vira à esquerda, depois à direita, depois à esquerda de novo e o portão não tem a barra de cima. Sim. A que hora? Umas 15. Talvez você precise esperar. Vou por outro caminho. Tem certeza de que se lembra de tudo? Sim. Então agora se afaste o mais rápido possível. Ela não precisava ter dito isso, mas ali, entretanto, os dois não tinham como se desvencilhar da multidão. Os caminhões seguiam passando devagar, as pessoas continuavam insaciavelmente boquiabertas. No início ouviram-se umas poucas vaias e assovios, mas partiam apenas dos membros do partido e logo pararam. A emoção predominante era simples curiosidade. Estrangeiros, fossem da Eurásia ou da Lestásia, era um tipo de animal raro. Literalmente nunca se via um deles a não ser na condição de prisioneiros, e mesmo assim nunca se tinha deles mais do que um vislumbre momentâneo. Tampouco se sabia o que era feito deles, a parte os poucos enforcados como criminosos de guerra. Os demais simplesmente desapareciam, provavelmente em campos de trabalhos forçados. Os rostos mongóis e redondos tinham cedido lugar a rostos de um tipo mais europeu, súdios, barbudos e exaustos. Sobre as maçãs do rosto esfoladas, olhos encaravam os de Winston, algumas vezes com estranha intensidade e depois sumiam. O comboio chegava ao fim. No último caminhão, ele viu um homem de bastante idade, o rosto uma maçaroca de pelos grisalhos, de pé muito empertigado, pulsos cruzados à frente como se estivesse acostumado a tê-los amarrados. Estava quase na hora de Winston e a moça se separarem. Mas no último instante, enquanto a multidão ainda o cercava, a mão dela procurou a dele e deu um aperto rápido. Não poderia ter durado nem 10 segundos e, no entanto, pareceu que por muito tempo as mãos estiveram entrelaçadas. Ele teve tempo de aprender cada detalhe da mão da jovem. Explorou os dedos longos, as unhas pontudas, a palma da trabalhadora com sua fila de calosidades, a suavidade da pele junto ao pulso. Apenas por tê-la sentido, ele a reconheceria só de olhar. No mesmo instante, ocorreu-lhe não saber de que o cor eram os olhos da moça. Provavelmente castanhos, mas pessoas de cabelos pretos às vezes tinham olhos azuis. Virar a cabeça e olhar para ela teria sido insano demais. De mãos dadas invisíveis entre a multidão de corpos, eles olhavam fixamente para frente, e em vez dos olhos da moça, os dos prisioneiros idosos miravam tristemente os de Winston em meio à confusão de pelos. Capítulo 2. Winston tomou seu rumo à alameda acima pelo caminho, salpicada de luz e sombras, pisando em poças douradas sempre que os galhos se distanciavam. Sob as árvores à esquerda, o chão estava coalhado de jacintos azuis. O ar parecia beijar a pele. Era o dia 2 de maio. De algum ponto mais profundo do bosque chegava o arrulhar de rolinhas. Estava um pouco adiantado, não teve dificuldades na viagem, e a moça parecia tão experiente que ele estava menos amedrontado do que em outra situação. Supostamente era possível confiar nela para encontrar um lugar seguro. Em geral, você não poderia considerar que estava mais a salvo no campo do que em Londres. Não havia teletelas, claro, mas sempre existiu o risco de haver microfones escondidos pelos quais sua voz poderia ser captada e reconhecida. Além disso, não era fácil fazer uma viagem sozinho sem chamar a atenção. Para distâncias inferiores a 100 km, não era necessário obter endosso no passaporte, mas às vezes havia patrulhas circulando pelas estações de trem, examinando os documentos de membros do partido que encontrasse e fazendo perguntas incômodas. No entanto, nenhuma patrulha apareceu e ao sair da estação, ele se certificou, olhando discretamente para trás, de não estar sendo seguido. O trem estava cheio de proletas animados por causa do clima de verão. O vagão com assentos de madeira no qual ele viajara estava lotado ao ponto do transbordamento por uma única família enorme, desde uma bisavó desdentada até um bebê de 1 mês. Iam passar a tarde com a parentada no campo e, conforme explicaram sem que Winston perguntasse, conseguiu um pouco de manteiga no mercado negro. A pista se alargou e em 1 minuto ele encontrou a passagem que a jovem havia mencionado, uma trilha para gado que atravessava o meio dos arbustos.
Winston não possuía relógio, mas não poderiam ser 15 horas ainda. Os jacintos formavam uma camada tão espessa sob os pés que era impossível não pisar neles. Ele se ajoelhou e começou a colher alguns, em parte para passar o tempo, mas também pela remota ideia de que gostaria de ter flores para oferecer à moça quando se encontrassem. Colheu um ramalhete grande e sentiu o cheiro suave e enjoativo quando um som às suas costas o congelou. O estalo inconfundível de um pé sobre gravetos. Ele continuou colhendo jacintos. Era o melhor a fazer. Poderia ser a moça ou alguém talvez o tivesse seguido. Olhar ao redor seria demonstrar culpa. Pegou mais um e mais um. Uma mão pousou delicadamente em seu ombro. Winston olhou para cima. Era a moça. Fez um sinal com a cabeça, evidentemente como um alerta para que ele mantivesse silêncio. Depois afastou os arbustos e rapidamente avançou pelo caminho estreito que levava ao bosque. Obviamente já estivera ali antes, pois evitava os trechos pantanosos como que por hábito. Winston seguiu, ainda agarrado ao ramalhete de flores. Seu primeiro sentimento tinha sido de alívio. Contudo, conforme observava o corpo forte e esguio movendo-se à frente com a faixa escarlate, justa apenas o suficiente para realçar a cor dos quadris, a sensação da própria inferioridade se abateu pesadamente sobre ele. Mesmo agora parecia bastante provável que, quando ela girasse o corpo e olhasse para ele, acabaria por desistir. A doçura do ar e as folhas verdejantes o assustavam. Já no caminho desde a estação, o sol de maio o havia feito sentir-se sujo e estiolado, uma criatura abatida, empoeirado de fuligem de Londres em cada poro da pele. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente nunca o vira à luz do dia e ao ar livre. Ambos chegaram à árvore caída que ela citara. A moça subiu no tronco e separou os arbustos à força, em um ponto onde não parecia haver uma abertura. Quando Winston a seguiu, descobriu que estava em uma clareira natural, uma elevação minúscula e gramada cercada por uma vegetação alta que a fechava totalmente. Chegamos, ela disse. Ele a encarava a vários passos de distância. Por ora não ousava se aproximar. Eu não quis falar nada lá no caminho, ela prosseguiu. Para o caso de ter um microfone escondido. Não penso que tenha, mas poderia ter. Sempre existe uma chance de que um daqueles porcos reconheça sua voz. Aqui estamos bem. Ele ainda não tinha coragem de se aproximar. Aqui estamos bem? Repetiu estupidamente. Sim, olhe para as árvores. Eram pequenas plantas que em algum momento haviam sido cortadas e depois brotaram de novo, formando uma floresta de estacas, nenhuma delas mais grossa do que um punho. Não há nada grande o suficiente para ter um microfone dentro. Além do mais, eu já estive aqui. Os dois estavam simplesmente criando assunto. Winston tinha conseguido se aproximar dela, que, parada diante dele muito reta, abriram um sorriso levemente irônico, como se estivesse questionando por que ele era tão lento para agir. Os jacintos cascatearam para o chão. Pareciam ter caído por vontade própria. Winston tomou-lhe a mão. Você acredita que até esse momento eu não sabia qual a cor de seus olhos? Eram castanhos, ele notou de um tom claro de castanho, com cílios pretos. Agora que você me viu como realmente sou, ainda aguenta olhar para mim? Sim, fácil. Eu tenho 39 anos. Tenho uma esposa da qual não consigo me livrar. Tenho úlcera varicosa. Tenho 5 dentes postiços. Eu não poderia me importar menos, respondeu a moça. No instante seguinte, era difícil dizer por iniciativa de quem ela estava nos braços dele. No começo, Winston não sentira nada além da franca incredulidade. O corpo juvenil pressionado contra o dele, a massa de cabelo preto em seu rosto, e sim, ela havia levantado o queixo e ele beijava a boca larga e vermelha. A jovem passou os braços ao redor do pescoço masculino e o chamava de querido, adorado, amado Winston e Winston a deitou no solo, sem que ela oferecesse alguma resistência, indicando que ele podia fazer o que quisesse. Mas a verdade era que ele não tinha nenhuma sensação física, exceto do mero contato. Sentia apenas incredulidade e orgulho. Sentia-se feliz por aquilo estar acontecendo, mas não tinha desejo físico. Era cedo demais, a juventude e a beleza da moça o assustavam. Ele estava acostumado demais a viver sem mulher. Não sabia a razão. Ela se recompôs e tirou uma flor do cabelo. Sentou-se encostada em Winston e passou o braço pela cintura dele. Sem problema, querido. Não há pressa. Temos a tarde toda. Aqui não é um esconderijo esplêndido? Descobri este lugar quando me perdi uma vez durante uma caminhada comunitária. Se alguém estivesse chegando, daria para ouvir a 100 metros de distância. Qual é o seu nome? Julia. E sei o seu. É Winston. Winston Smith. Como você descobriu? Espero ser melhor em descobrir coisas do que você, querido. Conte-me, o que pensava de mim antes de eu lhe entregar o bilhete? Ele não sentia nenhuma tentação de contar mentiras. Era até uma espécie de oferenda de amor começar contando pior. Eu odiava ver você. Quis estuprar você e depois assassinar. 2 semanas atrás, pensei seriamente em esmagar sua cabeça com um paralelepípedo. Se quer mesmo saber, imaginei que você tinha algo a ver com a polícia do pensamento. A moça riu deliciada, entendendo aquilo como um reconhecimento à excelência de seu disfarce. Não, logo a polícia do pensamento? Você pensou mesmo isso? Bem, talvez não exatamente isso. Mas vendo sua aparência geral, jovem, forte, saudável e tente, pensei que provavelmente... Você pensou que eu fosse uma boa membro do partido?
pura nas palavras e ações, bandeiras, procissões, lemas, jogos, caminhadas comunitárias, tudo isso. E você pensou que se eu tivesse a menor chance, iria denunciá-lo como criminoso do pensamento e daí você seria morto? Sim, algo do tipo. Muitas moças são assim, você sabe. É essa maldita coisa que faz isso, ela disse arrancando a faixa escarlate da Liga Juvenil, antissexo atirando-a em um galho. Depois, como se tocar na cintura tivesse feito lembrar-se de algo, tateou o bolso do macacão e retirou um pequeno tablete de chocolate. Partiu-o em dois e deu um dos pedaços para Winston. Mesmo antes de aceitá-lo, ele soube pelo cheiro que se tratava de um chocolate muito comum. Era escuro e lustroso e estava embrulhado em papel prateado. Normalmente o chocolate era uma coisa marrom, opaca e quebradiça que tinha gosto de, na medida em que era possível descrever aquilo, fumaça da queima de lixo. Mas em uma época ou outra, Winston provara um chocolate como aquele. A primeira inalação daquele cheiro despertou uma memória que ele não conseguia capturar com clareza, mas que era poderosa e perturbadora. Onde você conseguiu isso? Quis saber. Mercado negro. Ela respondeu com indiferença. Na verdade, eu sou essa espécie de mulher para quem olha. Sou boa em jogos. Fui líder de tropa no Espiões. Faço trabalho voluntário 3 noites por semana para a Liga Juvenil. Antissexo. Passei horas e horas colando aquela podridão deles por Londres toda. Sempre seguro uma das pontas das bandeiras nas procissões. Sempre pareço alegre e nunca me esquivo de nada. Sempre grite com a multidão, é o que eu digo. É o único jeito de estar segura. O primeiro pedaço do chocolate tinha derretido na língua de Winston. O sabor é delicioso, mas ainda restava aquela lembrança girando nas bordas de sua consciência, algo intensamente sentido, mas não reduzível a uma forma definitiva, como um objeto que se enxerga só pelo canto do olho. Ele a afastou, ciente apenas de ser a memória de alguma ação que teria gostado de desfazer, mas que não poderia. Você é muito jovem. Deve ser 10 ou 15 anos mais novo do que eu. O que viu de atraente em mim? Foi alguma coisa no seu rosto. Pensei que arriscaria. Sou bom em identificar pessoas que não pertencem. E assim que o vi, soube que você era contra eles. Eles aparentemente significava partido, acima de tudo, o núcleo do partido sobre o qual ela falava com um ódio declarado e zombeteiro que fazia Winston sentir-se desconfortável, embora ele soubesse que estava em segurança ali, se é que era possível estar seguro em algum lugar. Uma coisa que o espantava era a grosseria de sua linguagem. Não se supunha que membros do partido praguejassem, e Winston raramente fazia isso, ao menos em voz alta. Julia, no entanto, parecia incapaz de mencionar o partido, e especialmente o núcleo do partido, sem usar os tipos de palavras que se encontravam rabiscados nos muros dos becos. Ele não desgostava daquilo, era meramente um sintoma da revolta dela contra o partido e o que seus líderes ordenavam, e de alguma forma parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo após cheirar feno podre. Eles tinham deixado a clareira e estavam de novo caminhando pelos quadrados de luz e sombra, com os braços na cintura, um do outro, sempre que o caminho fosse largo bastante para permitir que andassem lado a lado. Winston notou como a cintura feminina parecia mais suave agora que a faixa não estava ali. Ambos não falavam acima de um sussurro. Fora da clareira, Julia tinha dito era melhor que ficassem em silêncio. Pouco depois chegaram aos limites do pequeno bosque. Ela o deteve. Não saia para o campo aberto. Pode ter alguém vigiando. Estaremos em segurança se ficarmos atrás dos galhos. Encontrava-se à sombra dos arbustos de avelã. A luz do sol, filtrada pelas incontáveis folhas, ainda aquecia seus rostos. Winston olhou para o campo que estendia mais além e teve um choque curioso e vagaroso de reconhecimento. Ele o reconheceu, um pasto velho e carcomido, atravessado por uma trilha com montículos de toupeiras aqui e ali. Na sebe irregular do lado oposto, os galhos dos olmos balançavam suavemente a brisa, e as folhas se mexiam de leve em grandes massas, como cabelos femininos. Certamente em algum lugar próximo, mas fora da vista, deveria haver um riacho com grandes poças esverdeadas onde nadavam trutas. Não tem um riacho em algum lugar perto daqui? Cochichou. Isso mesmo, tem um riacho. Fica no fim do próximo campo, na verdade. Tem peixes neles, trutas enormes. Você consegue vê-los nas piscinas debaixo dos salgueiros balançando as nadadeiras. É a Terra Dourada, quase, ele murmurou. A Terra Dourada? Não é nada. Uma paisagem que eu vi em sonho algumas vezes. Olha, sussurrou Julia. Um todo pousara em um galho a menos de 5 metros, quase na altura do rosto deles. Talvez não os tivesse visto. A ave estava no sol e eles na sombra. Ela abriu as asas, acomodou-as cuidadosamente, baixou a cabeça por um momento como se fazendo uma espécie de reverência para o sol, e depois começou a despejar uma torrente de melodias. No silêncio da tarde, o volume do som era surpreendente. Winston e Julia se abraçaram fascinadas. A música continuou, minuto após minuto, com variações espantosas, jamais se repetindo, quase como se o passarinho estivesse deliberadamente exibindo seu virtuosismo. De vez em quando, ele parava por alguns segundos, abria e recolhia as asas, então inflava o peito sarapintado e de novo explodia em uma canção. Winston observava como se fizesse uma reverência. Para quem ou para que aquele pássaro cantava? Nenhum parceiro nem o rival observava. O que o levava a se sentar no limite de um bosque solitário e derramar sua música no vazio? Ele questionou se afinal não haveria um microfone escondido em algum lugar próximo. Ele e Julia só tinham conversado em cochichos abafados e o que haviam dito
dito não seria captado, mas talvez captasse o tordo. Talvez na outra ponta do equipamento algum homenzinho parecido com um besouro ouvisse tudo intencionalmente, ou ouvisse aquilo. Mas aos poucos a torrente de música afastou todas as especulações de sua mente. Era como se houvesse um fluido que brotava em todo o corpo de Winston e se misturava à luz do sol filtrada pelas folhas. Ele parou de pensar e só sentiu. A cintura da moça na dobra do seu braço era suave e morna. Ele a girou para que ficasse frente a frente. O corpo dela parecia fundir-se ao dele, perdão. Por onde quer que se passasse as mãos, tudo cedia como água. Suas bocas se uniram. Foi muito diferente dos beijos duros que haviam trocado mais cedo. Quando afastaram os rostos, ambos suspiraram profundamente. O passarinho se assustou e saiu voando, fazendo barulho com as asas. Winston aproximou os lábios da orelha dela. Agora, ele sussurrou. Aqui não, ela sussurrou de volta. Vamos voltar para o esconderijo, é mais seguro. Rapidamente, com um estalo ocasional de gravetos, percorreram de volta o caminho para a clareira. Quando estavam dentro do círculo da vegetação alta, ela se virou e o encarou. Estavam ambos respirando depressa, mas o sorriso tinha surgido de novo nos cantos da boca de Júlia, que ficou parada encarando-o por um momento e então baixou o zíper do macacão. E sim, foi quase como nos sonhos dele. Quase com a mesma agilidade que ele imaginara, ele havia arrancado as roupas e quando as jogou para o lado, foi como o mesmo gesto esplêndido com o qual toda uma civilização pareceu ser aniquilada. O corpo branco brilhava ao sol, mas por um momento ele não olhou para o corpo. Seus olhos estavam ancorados no rosto sardento com seu sorriso discreto e ousado. Ele se ajoelhou diante dela e tomou as mãos nas suas. Você já fez isso antes? Claro. Centenas de vezes, bem, diversas vezes de qualquer forma. Com membros do partido? Sim, sempre com membros do partido. Com membros do núcleo do partido? Não, com aqueles porcos não. Mas tem vários que fariam se tivesse uma oportunidade. Eles não são tão santos quanto demonstram. O coração de Winston se acelerou. Diversas vezes ela havia feito aquilo. Ele desejaria que tivesse sido centenas, milhares. Qualquer coisa indicativa de corrupção sempre o preenchia de uma esperança selvagem. Quem sabe? Talvez o partido estivesse podre sob a superfície, oculta a exaustão e a autonegação fosse apenas uma farsa ocultando a devassidão. Se pudesse inocular todos eles com lepra ou sífilis, com que prazer faria isso? Qualquer coisa para apodrecer, enfraquecer, minar. Ele a puxou para baixo e ambos ficaram ajoelhados frente a frente. Escute. Quantos mais homens você teve, mais eu amarei você, compreende? Sim, perfeitamente. Odeio pureza, odeio bondade. Não quero que nenhuma virtude exista em algum lugar. Em lugar nenhum, perdão. Quero que todo mundo seja corrompido até os ossos. Bom, então devo servir para você, querido. Estou corrompido até os ossos. Você gosta de fazer isso? Não apenas comigo, estou falando da coisa em si. Adoro. Era isso que ele queria ouvir acima de tudo. Não somente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples e indistinto. Aquela era a força que destruiria o partido. Ele a pressionou contra a grama no meio dos jacintos caídos. Dessa vez não houve dificuldade. Logo, subir e descer de seus corpos voltou à velocidade normal e sem resistência eles se afastaram. O sol parecia ter ficado mais quente. Ambos se sentiam sonolentos. Winston alcançou o macacão descartado e a cobriu parcialmente com ele. Adormeceram quase imediatamente e dormiram por cerca de meia hora. Winston acordou primeiro, sentou-se e observou o rosto sardento ainda pacificamente adormecido, apoiado na palma da mão dela como se fosse um travesseiro. Em um travesseiro. Exceto pela boca, não se poderia dizer que ela fosse bonita. Havia uma ou duas rugas ao redor dos olhos, se você olhasse de perto. O cabelo preto curto era extraordinariamente grosso e macio. Ocorreu a Winston que ainda não sabia o sobrenome dela nem onde morava. O corpo jovem e forte, agora vulnerável pelo sono, despertou nele um sentimento piedoso e protetor. Mas a ternura descuidada, que sentira sobre a veleira, não tinha voltado. Afastou o macacão para o lado e fitou o quadril branco e suave. Nos velhos tempos, pensou um homem olhava para o corpo de uma mulher, via que era desejável e pronto. Mas não se podia sentir amor puro ou desejo puro atualmente. Nenhuma emoção era pura, porque tudo estava misturado em medo e ódio. Há medo e ódio. A união deles tinha sido uma batalha, o clímax, uma vitória. Fora um golpe contra o partido, um ato político. Pessoal, parei aqui na página 136 do livro, tá? Na próxima leitura eu vou iniciar a página 137 e aí eu vou tentar ler até a página... deixa eu ver aqui onde que eu marquei. Eu tinha até marcado aqui para ficar mais fácil. Até a página 168. É isso aí, eu vou ter que ler para vocês até a página 168. Vão faltar aí 7 leituras, tá? 7 leituras para vocês. É isso daí, espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Até a próxima e falou!